Boa noite, amigos. Iniciando aqui mais uma leitura do livro Energia ao Quadrado. E nós fizemos algumas experiências interessantes. Uma delas foi a varinha de Einstein, né? Acho que a nossa amiga Maria Elisa fez dessa vez. O que você achou da experiência, Maria Elisa? Das varinhas de Ela, Einstein? ela é bem forte, nossa, muito, muito verdadeira, muito forte. E elas parecem que mandam. Mando. Ó, Mas para quem não viu, tá? Aqui são as minhas, né? Eu fiz bem simples, com arame mesmo. E não sei como é que a Maria Elisa fez, eu mas peguei sabe, como ela fala, como chama? O cabide. cabide. E o cabide meu já era encapado, sabe? De plástico, Uhum. o arame. Então eu cortei no meio, um só. Aí eu fiz o L, como se fosse o revólver, né? Então já ele é inteiro encapado. E dá Bacana. certo do mesmo Certo? jeito. Isso. Nossa, perfeito, perfeito. Que conclusão que você chegou, Maria Elisa? Que as emoções, elas ficam contidas dentro do corpo ou elas expandem? Ah, elas expandem. Nossa, expandem. Estão dentro de mim, mas são assim, visivelmente ao redor da gente. Não está só lá dentro, não. São como as palavras, né? Que nem conversamos num capítulo desse. Depois que você emitiu aquela palavra, né? Minha avó falava isso. Depois que você vomitou aquela palavra, você não pode comer ela de volta. Vomitou, vomitou. Já espalhou, Sim. né? Então, Uhum. pensamento e sentimento, mesma coisa, certo? Pensou, sentiu, espalhou e todo mundo ouviu. É igual vômito. Todo mundo percebeu, né? Certinho? Também chegou nessa mesma conclusão, Maria Elisa? Acho que a internet dela travou. E sobre a experiência passada, alguém fez? Sobre mentalizar uma coisa assim, bem focadinha, tal, e dá 48 horas para. É isso, né? Deixa eu ver aqui só. Tudo que você focar a sua atenção vai se expandir. Pergunta: será que posso tirar coisas do nada e simplesmente pensando nelas? Estou fazendo a seguinte intenção e focando no seu resultado, posso atrair o que quiser para a minha vida. Alguém experimentou essa experiência aqui, a número, para lá, que é número 4, né? Número 4 foi essa, de ter uma intenção específica. Alguém gostaria de comentar já? Porque aí a gente já vai entrar na leitura. Sim, faz tempo que estava querendo vender uma barca de 2 metros. É uma barca que eu gosto muito de fazer, gigante, não é qualquer um que compra. E eu mentalizei. Na quinta-feira eu mentalizei e no sábado eu vendi. E a pessoa me procurou, eu não tinha feito propaganda, divulgação, nada dela. E eu queria justamente materializar a venda para ter a barca para lançar uma promoção dela. Então, essa pessoa me trouxe mais do que eu queria ainda. Foi uma venda e o material para fazer publicidade para vender para outros. E hoje já vendi outro. Então, eu achei maravilhoso. Parabéns, Obrigado. Show! que legal. Alguém Eu mais queria gostaria? ganhar uma coisa, um presente muito, muito especial. Mas assim, eu não defini o que, sabe? E tem uma flor que eu amo, adoro, de verdade, mas é uma flor que a gente não tem aqui no Brasil. Não Hum, dá para, não dá para cultivar, né? Em um ambiente aberto. Aí no sábado eu ganhei um vaso de tulipas, que é a flor que eu adoro. minha mãe Caiu a também minha ligação? gosta. Caiu a minha ligação? Show. Vocês já entraram da semana passada? Isso, nós estamos perguntando quem fez. O Beto falou que fez, deu certo, a intenção dele foi bem específica. A da Silvia também, é, foi bem interessante também, né? Ainda mais que é uma flor que não tem no Brasil. Maravilha. Ela Só ganhou. cultivada em estufas, né? E o que ela pensou em relação à flor? Eu queria, Elisa, ganhar um presente muito, um presente especial. Difícil.
Raro, né? raro, é. E, na verdade, eu não foquei numa coisa assim específica, mas essa flor eu ganhei uma vez há uns muitos anos, uns 3, 4 anos atrás, e ela só, a tulipa, ela não é do nosso país, né? Ela precisa de estar refrigerada. Aí ela vive um tempo, né? Como tá mais friozinho, depois ela vai morrer, mas ela é linda, maravilhosa. Vocês já viram uma tulipa aberta? A gente sempre vê lá, gente, Já. é a coisa Quem mais morou, linda quem, do quem mundo. morou em Holanda já vivia com tulipa. No Japão, eles têm um parque, se chama, um parque sueco, Hum. onde eles têm todas as variedades de tulipa, inclusive tulipa negra. Meu Deus, que lindo deve ser. E aí eles fazem desenhos no chão com todas as cores. É espetacular. É Na espetacular. minha Realmente uma opinião, é a flor flor mais maravilhosa. linda que tem. Eu amo tulipas. Nossa, maravilhosa. Maravilha. E você, Maria Elisa? Experiência, como foi? Travou de novo ela. Ah, travou. Bom, o meu vocês viram ali no grupo, né? Olha, eu Pode falar. hoje eu na grande. Oi? Não entendi, Maria Elisa. Eu tinha um filho. É, eu tinha, junto de meu filho, há uns 10 anos atrás, uma comunidade de recuperação de droga, que eu era ótimo, mas economicamente inviável. E eu falei, por que não? Agora nós estamos mais preparados, nós dois aqui nessa comunidade espiritual, por que não pedir para que a gente venha um dinheiro grande para eu fazer, para eu voltar a produzir, fazer a mesma, mas não deu. Não deu. Recuperar aquilo que a gente fazia lá. A gente ajudou muitos moços, velhos, sabe? Mas eu tenho a impressão que o meu campo, parece que é autossuficiente, mais ou menos isso. Eu estou preocupada, estava preocupada, agora não estou mais. Foi o que deu certo agora, eu vou falar. A gente tem, em janeiro, vai ter uma peça de teatro aqui na comunidade, chama Os Reis Magos. E eu sempre ofereço de fazer as fantasias, sabe? E eu estava lá em Olambra, eu tinha uma professora de costura que me ajudou, porque eu fiz uma relação de fantasia para a peça dos pastores. Ficaram lindas. E esse ano eu estava muito preocupada, porque aqui em Divinolândia eu estou sem professora, né? Mas eu assim mesmo enfrentei. São 17 fantasias, e elas são mais ricas, porque a parte dos reis, né, é mais rico. E você sabe que eu fui na cidade, procurei na prefeitura, achei uma moça especialíssima. Ela ama os Reis Magos, uma sala gigante com 10 máquinas, inclusive overlock, uma mesa gigante para cortar Ela falou, você pode vir aqui, ficar costurando, que eu fico te ajudando, e para mim fazer molde de coisa fácil. Quanto vai custar? Nada, no serviço social. Eu fiquei até pasma, quer dizer, o meu campo está ali. Resolveu a demanda que eu estava. Sensacional. Top! Mas sempre top, mas sempre para mim acontece, parece que eu peço uma coisa e acontece uma outra que eu vinha pedindo no dia a dia. Então o campo falou Ah, assim: pera lá, que tem um que está na fila antes. meninos do céu. Então, ela
queria que eu fosse para ela, é fácil, né? Vem em agosto, que eu falei, imagina, eu preciso, então vem a 1 de junho, que daqui 15 dias eu tenho que estar lá já. Vou fazer a De roupa do junho, né? Herodes, comprei uma renda maravilhosa, comprei um cetim maravilhoso, depois tem os Depois manda as reis, fotos para a gente ver. Depois põe nas fotos, no grupo, né? com certeza, com certeza. Até se der para vocês virem assistir, é uma coisa muito delicada, viu? E Jesus, foi nessa comunidade que meu filho se entusiasmou. Ele que é o que cria porque aqui tem muito curso, sabe? Inclusive, aqui era uma comunidade para ser comunidade de terceira idade, mas o que os jovens estão buscando já não é mais de terceira idade. Acho que velho é eu, Todas mais as idades. três. Todas as idades. Toda idade de 40 anos está lotado com Eu filho. tenho, Então, eu tenho uma amiga que eles... quer seu endereço, Maria Elisa. É mesmo? Ela quer Nossa, demais conhecer esse lugar. Eu comentei com como ela chama? que era uma comunidade, a Rosana. A Rosana está no Rosana? nosso grupo no Telegram, mas ela acaba não conseguindo participar. Ela Oh, quer morar numa comunidade. Eu acho que eu não vou dar o endereço, não, senão ela vai embora. eu acho incrível os jovens. Então, eles se candidatam. O dia que a gente é primeiro ensaio dos Reis Magos, tinha simplesmente os 15 já, os 17, na verdade, tudo se oferecendo para fazer a peça. Olha que coisa linda. E aí a responsabilidade de fazer a fantasia pesou, né? Então, A Silvia que tem facilidade, deve eu achar. só tenho facilidade para costurar, para cortar, eu não tenho, Maria Elisa. Eu também, bem. Eu não Eu sei faço cortar. remendo Eu sei cortar facinho, cortina. sabe? Almofada, agora roupa, não sei. Então eu sei, de cortina eu sei. Você sabe cortina, né? Cortina é fácil para mim. É, quadradinha, né? É. Então, mas vai sair, já tenho certeza. Então, meu campo, ele faz prioridade. Olha, pô, Isso, tava na sou eu fila, só mesmo. isso. Só isso. Eu O sou eu próximo, mesmo fazendo, né? Sou o, eu. o Eu que próximo já vai procuro. chegar, Meu Deus né? do céu, mas vamos lá. O Vamos que próximo já vocês tá estão me aí. ajudando a beça. E vou falar só o meu rapidinho, né? Só para dar sequência aqui na leitura. É, eu realmente não sabia o que pedir. Não sabia o que pedir. Eu falei, puxa vida, sabe? Eu me senti tão. Nossa, eu tenho tanto já. O que que eu peço, né? E aí eu fiz a pergunta: e se eu tivesse só uma coisa? Se eu pudesse pedir só uma coisa agora? Aí já na hora, veio, né? Ver o meu filho. Falei, nossa, ver o meu filho, mas aí eu pus aquela crença, né, de não dá, né? Como que eu vou materializar, né, ir para o Canadá em 2 dias? Fiz aquela pergunta em seguida, né? Eu falei, bom, mas se é isso que eu gostaria, é isso. Simplesmente eu fui sincera com o campo. Eu, a única coisa que eu gostaria de materializar neste momento seria ver meu filho. Aí, que surpresa, 24 horas depois, né? Então a gente estava conversando esse horário, foi o horário que eu li a experiência. Então, no dia seguinte, na quinta-feira, 10 e pouquinho da noite, meu filho coloca assim: família, dia 24 de janeiro, estou chegando aí. Aí eu falei, ah, eu tipo não tinha pensado nisso, né? Ao invés de eu ir para lá, ele pode vir para cá. Duh. Enfim, gratidão, gratidão, gratidão. Eu vou. É aquilo que a gente falou, né? Ver o meu filho. É igual cuidado com o perder tantos quilos. Mas o ver o filho funcionou, né? O ver, o filho funcionou. Perder quilos não pode, tá, É, gente? Lembra é disso, tá? bem do jeito que a gente quer, né, Estela? Então, o campo responde, às vezes de um jeito diferente, só a gente só tem que estar aberto. Só isso, eu falei, eu tô aberto, né? Tá bom. Que vier, tá tudo certo. Ficar saudável é tão melhor, né, do que perder quilos. Opa, não quer perder uma perna, não. Ficar saudável, ponto.
Maravilha. Depois eu vou perguntar novamente, então, para quem não falou, de repente, né, quem quiser falar depois, sobre a experiência número 4, tá? Fiquem à vontade. Mas eu vou ler aqui, então, a experiência número 5, estamos aqui ansiosos para ver sobre o que é, eu não vi ainda. O princípio da coluna de aconselhamento. A sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e ilimitada. Sempre desejei que, quando estivesse lidando com a necessidade de tomar uma decisão ou de resolver um problema qualquer, que as nuvens do céu se abrissem e uma voz cósmica, igual a de Charles Heston, me convidasse para ir para o andar de cima, onde o bibliotecário da vida se sentaria comigo e pacientemente responderia todas as minhas perguntas e me indicaria uma direção. E esse nome aqui, Henriette Anne Closter, autora de Write It Down, Make It Happen. A premissa. Orientação interior está constantemente disponível. Não tem essa de ser uma época. Nunca teve nem nunca terá, em que você não pode receber ajuda interior para qualquer coisa. Contar com outras ferramentas para tomar uma decisão é pedir para ter problemas. A mente é como um macaco pulando de galho em galho, como dizem os budistas, referindo-se a esse matraquear costumeiro, esse murmurar constante: o que devo fazer, o que devo fazer? E ela não foi projetada para resolver problemas. É como usar um cortador de unhas para aparar a grama. No entanto, é o que a maioria de nós usa para conseguir orientação. O hemisfério esquerdo do cérebro, dado a julgamentos errados, interpretações falsas e grandes elucubrações. A mente consciente foi projetada apenas para duas coisas: identificar problemas e formular objetivos. Qualquer um, dominando a própria mente de modo adequado, poderia usá-la para definir um problema ou estabelecer uma intenção. E então rapidamente voltar atrás. É isso. É para isso que o córtex cerebral é bom. Plantar sementes. Mas, em vez disso, a mente consciente decide se envolver, pesar e os prós e contras. Deixa eu ler de novo aqui. Mas, em vez disso, a mente consciente decide se envolver em pesar os prós e contras, chegar a uma decisão racional e que se dane os sentimentos mais viscerais. Assim que a mente consciente define um problema ou estabelece uma intenção, começa a falar sem parar. E fala, e fala, e fala sobre como o problema é grande e por que não pode ser resolvido logo, e como essa intenção parece bem legal, mas caramba, eu estive lá, fiz isso e posso dizer com certeza que não deu certo. Basta isso para dizer que esse médico agitado dentro do seu cérebro não é a sua melhor saída. Ele julga, distorce a realidade e causa um estresse emocional desnecessário. Vamos dizer que uma mulher usa a mente consciente para criar a intenção de melhorar a relação com o marido. Perfeito? Bom trabalho. Só que, em vez de sair de cena e deixar a intenção florescer, em vez de temporariamente ir para a prateleira e deixar que a mulher sintonize numa fonte que pode lhe oferecer realmente alguma ajuda, a mente consciente começa a tirar conclusões racionais, começa a considerar todas as opções e daqui a pouco vai começar a gritar: não me apresse!
Nesse momento, uma cacofonia de vozes começa a soar completamente desafinada dentro da cabeça dela, como uma banda de colégio. A minha relação com o meu marido é uma farsa. O meu marido é preguiçoso e folgado. Nunca vou ter o que quero. Em outras palavras, a mente consciente começa a interpretar. O problema é que, como ela não pode ver além do próprio nariz, ou além das decisões pré-ordenadas que tomou, antes de você ter idade suficiente para saber alguma coisa da vida, os resultados podem ser cruéis, caprichosos, uma bagunça total. A melhor solução nesse caso é usar os cortadores de unha para o que eles foram feitos e depois colocá-los de volta no armário do banheiro, pegando um instrumento que é muito melhor para se cortar a grama. A orientação interna. Quando você pegar o jeito, vai achar que é extremamente confiável. E mais, as respostas são muito mais pacíficas, instintivas e sensíveis aos fatores imprevisíveis que a mente consciente não pode começar a entender. A orientação interior pode vir dentro de várias embalagens. Não tenho nenhuma ideia de qual é a fonte da minha voz interior. Eu certamente não acredito que a voz de Jesus Cristo, ou de um ancestral já morto, ou uma forma de vida superior me enviando pacotes de dados psíquicos de uma espaçonave, ainda que essa última opção seja especialmente engraçada. Dr. Patrick Miller, fundador da editora Fearless Books. Algumas vezes, a orientação interior vem de uma forma completamente espontânea, como na noite em que eu estava aflita com a febre de 40 graus da minha filha recém-nascida. Estava andando para um lado e para o outro, com ela nos meus braços, toda agitada de preocupação e sem saber como fazer para baixar a febre. Era por volta das 3 da manhã, e mesmo que os meus amigos dissessem que eu podia ligar sempre, a qualquer hora do dia ou da noite, não consegui fazê-lo. Em vez disso, andava para um lado e para o outro, no pequeno apartamento. De repente, uma voz muito clara surgiu na minha cabeça. Ela disse: "Não lhe dei esse imenso presente para tirá-lo de você agora." E eu soube naquele momento que tudo ia ficar bem. Algumas vezes, a orientação interior oferece uma mensagem tão difícil de interpretar como a daqueles brinquedos de adivinhar a sorte. A minha amiga Darlene teve o que, na época, parecia uma visão particularmente estúpida. Ela se sentiu inspirada a se candidatar para o cargo de diretora musical na igreja que frequentava. Parecia uma coisa boa, exceto por um pequeno detalhe. Ela não tinha nenhuma especialização musical e só sabia tocar um pouco de sax. E mal. Claro, ela adorava cantar, mas adorar cantar e criar harmonia num grupo de músicos que tocam vários instrumentos eram duas coisas completamente diferentes. A mente consciente dela começou a criar objeções. Darlene, você é completamente doida. Por que Deus, ou qualquer outra pessoa, ia querer que você, porque Deus ou qualquer outra pessoa, ia querer que você se tornasse diretora musical? Ela então concordou em se dar uma última chance bem pequena e nada mais. Depois da qual assegurou a si mesma, ela colocaria aquela visão onde devia estar, no lixo. Ela então negociou com a orientação interior. Se você quer mesmo que eu seja diretora musical, me deixe passar pelo ministro, pela diretora do conselho ou pelo pianista da igreja, até o fim do dia. Como era segunda-feira e a igreja estava fechada e vazia depois do fim de semana,
ela imaginou que ficaria a salvo. Afinal, ela trabalhava o dia inteiro e as chances de cruzar com uma daquelas 3 pessoas eram praticamente nulas. Quando voltava para casa depois do trabalho, parou no supermercado. Já estava indo para o caixa quando ouviu uma voz. Ei, Darlene, o que você está fazendo aqui? Não era uma voz etérea, vinda lá com uma voz tranquilizadora que eu tinha ouvido às 3 da manhã. Era a voz de Mary Jenkins, presidente do conselho, que estava na fila na frente dela. A questão aqui é que a orientação pode aparecer em várias embalagens. Por vários anos, um pouco antes de dormir, Napoleon Hill, autor do livro Pense e Enriqueça, evocava uma reunião de conselho imaginária da qual participavam Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Henry Ford, Napoleão e Andrew Carnegie. Como presidente desse gabinete imaginário, Hill podia fazer perguntas e receber conselhos. Depois de alguns meses desse evento noturno, Hill ficou impressionado, porque os participantes do gabinete desenvolveram características individuais. Lincoln, por exemplo, começou a chegar atrasado e depois ficava andando em círculos como se estivesse desfilando solenemente. Burbank e Paine quase sempre se engajavam numa séria discussão à parte. Essas experiências começaram a ficar tão realistas que comecei a ter medo das consequências e parei de fazê-la, admitiu Hill em Pense e Enriqueça. Quem lembra? A gente leu. Como a maioria das pessoas que recebem uma orientação interior incomum, Hill relutou em acreditar nas suas reuniões de conselho noturnas. Mas, ele diz, apesar dos membros do meu gabinete serem completamente ficcionais, eles me conduziram por caminhos de aventura gloriosos, iluminando novamente a apreciação da verdadeira grandeza, encorajando empreitadas criativas e dando apoio à expressão do pensamento mais honesto. A orientação interior pode vir em várias embalagens, se você estiver aberto o bastante para escutá-la. Alguns de nós precisam de uma grande pancada na cabeça. Outros, como por exemplo Gary Renard, autor de O Desaparecimento do Universo, com a mente extremamente aberta, recebem orientação direta de alguns mestres emergentes, que surgem na frente deles numa noite qualquer. Michael Beckwith, antes de se tornar um ministro do Novo Pensamento no Ágape, um centro de busca espiritual perto de Los Angeles, teve uma visão de um manuscrito que se desenrolava e no qual se podia ler Michael Beckwith para falar na Igreja da Ciência da Religião em Tacoma. Quando o pastor dessa igreja ligou dizendo que queria que ele fosse fazer uma palestra lá, Michael simplesmente disse: "Eu sei." Nós colocamos a nossa orientação interior na lista de para quem não devemos ligar em caso de emergência. Uma das principais funções das religiões formais é proteger as pessoas de uma experiência direta de Deus. Carl Jung, psicólogo, psiquiatra suíço, fundador da Escola de Psicologia Analítica. Infelizmente, a maioria de nós restringe a orientação que deixamos entrar. Decidimos que letreiros luminosos, telegramas e cartas de Deus são interessantes, mas o resto é, ligeiramente assustador. Francamente, nós ficaríamos apavorados se um manuscrito se desenrolasse na nossa frente ou se um mestre emergente aparecesse na frente da TV durante um episódio da nossa série de televisão favorita. Os nossos caminhos neuronais vão dizer:
Não, não é isso, isso não é comigo. Não estou preparado para isso. Se um anjo aparecer nos pés da nossa cama, vamos provavelmente chamar a polícia. Deve ser muito difícil para a nossa orientação interior. Como você se sentiria se alguém lhe fizesse uma pergunta e então virasse as costas, ignorando a sua resposta? Somos que nem uma criança de 5 anos que tapa os ouvidos e fica cantarolando. Lá, 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 bem alto para não escutar. Uhum, verdade. Você não atende o telefone quando ele toca e logo começa a falar bem alto. Você diz alô e escuta o que a pessoa do outro lado da linha vai falar. Nós acusamos a força maior de não nos dar uma orientação clara, mas somos aqueles que estão com a droga do telefone fora do gancho. Quando Neil Donald Walsh se sentou pela primeira vez com uma caneta na mão e algumas questões muito importantes no coração, ele ficou atordoado quando uma voz que supôs que fosse Deus lhe respondeu: Você quer realmente saber a resposta? Ou está simplesmente perguntando por perguntar? Walsh, que de uma forma meio relutante tinha concordado em participar daquilo, disse: Bem, ambos, mas se você tem as respostas eu adoraria ouvir. Esse é do livro Conversando com Deus, reconheci na hora. De onde é que tiramos a ideia idiota de que a orientação interior está restrita a uns poucos sortudos? Muito disso tem a ver com aquelas bobagens em que acreditamos sobre Deus. Ele é muito misterioso e só atende chamados aos domingos. A parte que deixamos de fora é que a nossa orientação interior é digna de confiança e está constantemente disponível. A qualquer momento que você quiser escutá-la, ela está lá, igualzinho ao seu canal de televisão favorito. Basta apenas sintonizar, emaranhar. E você é livre para fazer qualquer pergunta e exigir respostas claras agora. Histórias de experiências pessoais. Não importa quantos indícios você receba. Com o tempo, você tende a bloquear as experiências incomuns. Martha Beck, colunista da revista Ou. Martha Beck, colunista da revista Ou. Não é zero, né? Ou. Michael Beckwith, o cara de que falei antes, que teve a visão do manuscrito, estava olhando para um catavento um dia. Isso foi antes de se tornar ministro, quando ele ainda não estava completamente convencido de que a decisão de seguir o chamado de Deus era a coisa certa a fazer. Ele disse para o vazio: Deus, você está me escutando? Se é isso mesmo que você quer que eu faça, faça esse catavento apontar na minha direção. Mesmo que fosse um dia de muito vento e que o catavento estivesse girando muito rápido na outra direção, não muito tempo depois, ele disse que o catavento parou de rodar e apontou na direção dele. É claro que Michael já tivera uma ou duas experiências arrebatadoras. Quando ele estava na faculdade, ele queria ser médico. Beckwith vendeu drogas. Apenas para os amigos, claro, claro. E como ele tinha muitos amigos, era um cara aberto e receptivo. Vamos dizer que o negócio dele, em pouco tempo, se tornou muito bem sucedido. O tráfico de maconha que fazia cresceu e se espalhou em muitas cidades, nos 4 cantos do país. E ele ficou animado e disse a si mesmo que, se fizesse tudo certo, poderia parar aos 24 anos. Mas ele sabia que alguma coisa estava fora do lugar.
A orientação interior dele continuava provocando-o, dando-lhe sonhos bizarros, sugerindo com muita força que deveria haver um caminho melhor. Ele decidiu por conta própria desistir das drogas e seguir aquele caminho melhor. Disse aos amigos que ia fechar o negócio. Estava se aposentando. Na última venda que fez, a que acabaria com os estoques, foi preso por agentes federais. Ele estava de posse de 50 quilos de maconha, muito dinheiro vivo, armas e câmeras. Ainda assim, a voz dentro dele dizia: tudo vai ficar bem. Enquanto se preparava para o julgamento, os amigos pensavam que ele estava ficando maluco. Você não está nervoso? Se eu fosse você, ficaria andando para cá e para lá, pensando em como me livrar dessa enrascada, disseram ele. Mas eu sou o culpado, respondeu, e Deus me garantiu que tudo vai dar certo. Nessa época, ele teve uma visão esplêndida. Ele foi ao julgamento, o advogado dele era Robert Shapiro, o mesmo que tinha defendido O.J. Simpson no começo da carreira. Tranquilo e acreditando que, não importava o que acontecesse, ele era amado e cuidado por aquela presença real. Com toda certeza, o advogado dele se aproveitou de algum detalhe técnico e, quando o juiz absolveu Michael, com um comentário de que não queria vê-lo ali de novo, o rapaz sabia que isso nunca aconteceria. Às vezes, o campo de infinitas possibilidades consegue até mesmo se mostrar a pessoas que o ridicularizam. Em 1975, Gerald Jampolsky, um psiquiatra bem-sucedido por fora, estava desabando por dentro. Seu casamento de 20 anos chegara ao fim. Ele bebia muito e tinha dores terríveis nas costas. É claro que nunca havia lhe passado pela cabeça buscar uma orientação maior. Como ele mesmo diz, eu era a última das pessoas a querer acreditar em alguma coisa que usasse as palavras Deus e amor. Mas, no entanto, quando ele conheceu Um Curso em Milagres, que é um livro, Um Curso em Milagres, um programa que já mencionei aqui algumas vezes, que ensina transformação pessoal ao se fazer uma opção pelo amor e não pelo medo, ele ouviu uma voz bem clara dizer: cura-te a ti mesmo. Esse é o seu caminho, de volta para casa. E é claro que foi realmente assim. Jampolsky escreveu muitos livros. Depois, ele fez palestras sobre Um Curso em Milagres e até abriu um centro de crescimento espiritual para pessoas com doenças graves. A orientação imediata e direta está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, em vez de prestarmos atenção, ensinamos a nós mesmos a não ouvir. É como um garoto que fica sonhando em convidar aquela garota linda da aula de biologia para sair, mas nunca nem ao menos pensa em pegar o telefone e ligar para ela. É como aquele aquecedor de ambiente de que falei no prefácio deste livro. Mais histórias de experiências pessoais. Se Deus me desse um sinal bem claro, como depositar uma grande quantia de dinheiro numa conta em meu nome na Suíça. Woody Allen, diretor de cinema. Quando tinha 25 anos, a atriz Jamie Lee Curtis estava saindo com a amiga Deborah Hill do apartamento recém-comprado em Los Angeles. Deborah, que tinha produzido Halloween, o filme que lançou a carreira de Jamie, estava com o último número da revista Rolling Stone. Jamie folheava a revista, conversando com a amiga sobre o fim de um relacionamento, quando de repente viu uma fotografia de 3 homens juntos. Jamie apontou para o homem da direita, que estava usando uma camisa xadrez e tinha um sorriso lindo.
Vou me casar com esse homem. Ela nunca o tinha visto antes e não tinha ideia de quem ele era. Mas alguma coisa dentro dela lhe dizia que ele era o cara certo. O nome dele era Christopher Guest, disse Debra. Ele fez um filme chamado Isto é Spinal Tap. Conheço o agente dele. Jamie, impressionada com o aperto que sentia na boca do estômago, ligou para o agente no dia seguinte. Deu a ele o número de telefone dela e pediu que Chris ligasse, se ele estivesse interessado. Ele nunca ligou. Meses depois, quando estava num restaurante muito badalado em Hollywood, Jamie olhou para o lado e deu de cara com o rapaz da revista. Umas 3 mesas à frente, olhando para ela também. Ele acenou como se dissesse: eu sou aquele cara para quem você ligou. Só um minutinho, tem alguém com o microfone ligado. Ok. Vou voltar aqui. Meses depois, quando estava num restaurante muito badalado em Hollywood, Jamie olhou para o lado e deu de cara com o rapaz da revista umas 3 mesas à frente, olhando para ela também. Ele acenou como se dissesse: eu sou aquele cara para quem você ligou. Ela acenou de volta. Pensou ela, interessante. Mas minutos depois, ele se levantou e foi embora. Ele encolheu os ombros, acenou de novo e saiu. Jamie olhou para o próprio prato, xingando a si mesma por acreditar naquela coisa estúpida de orientação interior. Mas, no dia seguinte, o telefone tocou. Era Chris Guest. E ele queria marcar um encontro. 4 dias depois, os dois foram jantar juntos no restaurante italiano. Quando Chris foi a Nova York gravar um programa de televisão, um mês depois, já estavam completamente apaixonados. E, quando ligou para ela, Chris disse: hoje fui dar uma volta pela Quinta Avenida. É mesmo? Disse Jamie. O que você foi fazer? Bem, comprar um anel de noivado, respondeu ele. Eles se casaram em 18 de dezembro de 1984, 8 meses depois de Jamie Lee Curtis receber aquela orientação inicial. Bonitinho. O método: abrir o mar vermelho e transformar água em sangue. Ver uma sarça em chamas. Nada parecido vai acontecer agora, nem mesmo em Nova York. Michael Crichton, autor de O Parque dos Dinossauros. Parque dos Dinossauros? Jurassic Park? Nessa experiência, vamos provar que a orientação recebida por Jamie Lee Curtis e outras pessoas não é algo esquisito, uma coisa sobrenatural do tipo além da imaginação, mas uma ferramenta muito real e constante que todos nós podemos usar a qualquer hora. Você vai passar 48 horas esperando uma resposta específica e concreta para uma pergunta específica e concreta. Pode ser uma coisa simples, como se deve ou não adotar um gato siamês, ou mais complicada, como se deve aceitar ou não uma oferta de emprego. Seja qual for a pergunta, dê à sua orientação interior 48 horas para se manifestar. Mas atenção, fiz essa experiência uma vez e fui demitida. No entanto, olhando para trás, agora vejo que essa foi a resposta perfeita. Talvez a única que eu realmente ouviria para a pergunta que fiz. Chegou a hora de me dedicar à minha carreira de escritora freelance? Chegou a hora. Essa escolha, aliás, escolha uma questão que está perturbando você. Algo que tem uma resposta clara, sim ou não. Algo sobre o qual você está realmente confuso e não sabe o que fazer. Sei que você está pensando em alguma coisa nesse exato momento. Não importa o que, isso serve. Olhe para o relógio. Faça uma pergunta clara, direta e peça que a resposta chegue nas próximas 48 horas. Pode chegar até imediatamente, ou então
levar apenas um dia, mas em 48 horas você irá recebê-la, com toda certeza. O seu trabalho é estabelecer a intenção e o período de tempo. O campo de potencialidades fará o resto. Stan, você se lembra do ex-surfista bonitão de que falei no prefácio? Tinha perdido o emprego. Para tornar as coisas ainda piores, a mulher com quem namorava há 3 anos decidiu que era hora deles darem um passo adiante. Não é preciso dizer que ele tinha algumas decisões bem sérias para tomar. Em primeiro lugar, Stan precisava achar uma maneira de ganhar dinheiro, mas não tinha ideia do que queria fazer. Lembrei-lhe que havia um plano divino para a vida dele, que seria revelado se ele simplesmente estabelecesse a intenção e um prazo específico. Stan disse alguma coisa assim: "Ei, cara, se é verdade que você tem um plano para a minha vida, eu gostaria de poder começar a seguir esse projeto. Não tenho muito tempo, então até sexta de manhã quero saber o que você tem em mente para mim." Na quinta à tarde, Stan estava sentado numa piscina de águas termais, ao lado de um homem que ele nunca tinha visto. O homem comentou que ia abrir um centro de aprimoramento pessoal e que estava procurando alguém para dirigir o negócio. Stan imediatamente sentiu uma vibração e, como era de se esperar, menos de 30 minutos depois, o homem lhe ofereceu o emprego, mesmo que ele não tivesse a menor experiência nessa área. Ponto para o campo de potencialidades. Go! Relatório da experiência. Princípio, o princípio da coluna de aconselhamento. Teoria. A sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e ilimitada. Pergunta. É realmente possível receber orientação constante e imediata? Hipótese. Se eu pedir orientação, vou receber uma resposta clara, sim ou não, para a seguinte pergunta. Aí você vai escrever ali a pergunta, tá bom? Cada um aqui vai fazer uma pergunta e vai dar o prazo de 48 horas. Data e hora do início da experiência, prazo final para receber a resposta, abordagem. Tá bom, aí vai. Vamos lá. Orientação interior. Preciso saber a resposta para essa pergunta. Você tem 48 horas. Seja rápida. Observações. Aí você vai escrever as suas observações. O homem rodeado por fatos que não se permite nenhuma surpresa, nenhum lampejo da intuição, nenhuma grande hipótese, nenhum risco, está trancado numa cela. A ignorância fecha a mente em insegurança. Albert Einstein. Ela gosta bastante de Einstein, tudo é energia ao quadrado. Gente, e aí? Todos entenderam a próxima experiência? Cada uma é um pouquinho diferente da outra, né? Vamos ver as carinhas de vocês. Maravilha! Bom, tô aqui tentando imaginar o que cada um está perguntando. Não estou pensando nada. Já passou. Já passou, tá bom? Então, olha só. Como é que é a pergunta? Você vai pedir para o campo de potencialidades, né? A coluna interior, né? De orientação interior. Porque todos... Como é que ela falou? Não, naquele vídeo que eu coloquei. Deus trabalha na minha vida através de mim. É de dentro de mim que Deus trabalha, não é de fora. Então, é o que ele está falando dessa orientação interior. Então, todos nós recebemos essas orientações, o que acontece é que a gente não está aberto para ouvir, muitas das vezes, e o treinamento que estamos fazendo aqui é estar treinado a ouvir, estar aberto para receber, né? Então, cada vez mais, cada vez mais. Então, quem puder depois ler novamente esse livro, leia e refaça tudo de novo. Por quê? Porque facilmente a gente acaba esquecendo, problema do dia a dia, acontece aquilo, aquilo outro, você, como é que é mesmo aquela experiência? Já esqueceu, né?
ou não prestou atenção em algum detalhe bacana. Nossa, esse capítulo, assim, eu tô assim de queixo caído, tá? Sensacional. Leia de novo esse capítulo. Muito, muito bom. Porque fala diretamente dos ganhos secundários, os ganhos indiretos que a gente fala tanto, né? Ele está falando ali, tipo, na cara como é que é o mecanismo, como é que funciona o mecanismo e como é que se foge do mecanismo, tá? Então, quem entendeu, sacou, faz estrago aí, uma mudança muito boa, tá? Enfim, então o que eu entendi é que seria interessante uma pergunta que tivesse uma resposta direta. Sim ou não, pode ou não pode, que nem ela deu o exemplo, né? Se era para aquela pessoa ser diretora de música da igreja, ela teria que cruzar com uma das 3 pessoas que era praticamente impossível da igreja, né? E ela cruzou com a pessoa, né, no supermercado. Então, algo que tem uma resposta assim: faço isso ou não faço isso? Se for para fazer, então que tal coisa aconteça, tá? Então, pode ser perguntas assim, ou simplesmente, que nem esse última pessoa, ele precisava de um emprego, não sabia o que ia fazer, aí ele pediu para o campo de potencialidades, né? Essa orientação, e aí já apareceu rapidinho um emprego para ele. Tá certo? Vamos caprichar nessa? Bora. Bora? Vai lá. Show. Mário, você gostaria de comentar a experiência anterior? Eu não perguntei para você antes, que geralmente você está voltando para casa, tal, né? Acho que você já chegou, né? Acabei de chegar. Tá me ouvindo ou não? Sim, sim, Alô, alô. ouvindo. Ah, realmente eu não fiz experiência nenhuma, mas aconteceu algumas coisas interessantes, não sei, sem colocar intenção nada, algumas reconciliações em casa aqui foram interessantes. Mas Ah, nada que eu tenha colocado à prova, assim, intenção, sei lá, não sei se eu mencionei, mas acabou acontecendo. só o fato de você raciocinar aqui com a gente, de repente, né? Pensar junto com a gente na hora da leitura, já está valendo, Ah, pode ser. né? Mas pelo Então, menos aconteceu, o resultado aconteceu. imagina se você intencionar, Exato. tá bom? Então, é treino diário. Uhum. Não sei se vocês estão captando a ideia dela, que é da gente ficar sempre com a intenção. O foco é na intenção. O foco é na solução. E a solução não é assim. É que a gente às vezes fala, foca na solução, a gente fica. Não fala? Buscando como. É isso, a gente fica elucubrando, ai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, foco Tentando na resolver. solução. Não é isso. Não é isso. Qual que é o foco na solução? Imagine aquilo resolvido. O como vai vir naturalmente. O como não cabe a nós. Não é É o campo que resolve. Entendeu? Então a gente estraga totalmente as intenções do campo quando a gente fica assim, já sei, eu vou para cá, eu vou para lá, depois eu faço isso, depois eu faço que aquilo, nós aí usamos a nossa limitação, né? O campus não tem limites. o campo não tem limites. Se eu A gente tivesse não, a gente não pode colocar dúvida. Que, isso porque também. quando isso acontece, a gente está, na verdade, colocando a intenção no sentido oposto. Né? A gente está duvidando que a intenção, que o campo seja mais inteligente que nós. E ele é. Exatamente. Exatamente. É o diálogo interno, né? É o O diálogo diálogo interno. interno nega, são aquelas matracas, maritacas, fazendo aquele monte de barulho, atrapalhando tudo. Gente, adorei. E tá resolvido. Eu vou ler de novo esse Verdade. capítulo. Foi muito legal. Muito legal. Tá bom? Então, todo Esse é um mundo, dos mais top do livro. vamos setar, né? Vamos setar, né? Alguma coisa. Façam aí a pergunta. É aquilo que você está na dúvida, né? Ô, Estela, aproveitando, como é que ficou o negócio do seu canal? Foi resolvido?
Conseguiu. Como é que tá os vídeos agora? Foi resolvido. Ele foi excluído do YouTube. Tá tudo certo. Então, mas como é que tá você está gravando e como é que ter acesso a essas gravações? E hoje foi complicado para eu conseguir ouvir, teve muita interrupção, travou muito. Você não comprou o livro? Hã? Você não comprou o livro? Não, eu tenho o PDF, tudo bem. Ah, isso. Eu queria só rever a gravação. Sim. Eu ainda estou decidindo aonde. Tá aí, vou fazer essa pergunta. Né? Como resolver? Vamos colocar assim, se for para colocar no canal tal, isso é uma coisa que eu estou na dúvida. Aonde que eu vou colocar? Porque eu tenho meu canal novo, que eu já abri. Eu tenho o canal agora em Sociedade com o Beto, que é o canal Comandos da Alma. Bem Eu tenho o interessante, canal... bem interessante colocar nesse canal, hein? E eu tenho o canal Kaizen Minds também. Fora o outro que eu tenho Reprogramações para Empreender, que também tem muito a ver com o assunto. Então, Reprogramações para Empreender, ele, de todos, é o que teve o nome mais aderente. Porque o Comandos da Alma vai ser voltado para a parte terapêutica, né? Então, eu acho que mistura os assuntos. O Dr. Estela Sonoda vai ser focado na parte de odontologia. Então, eu acho que eu vou colocar nesse Reprogramações para Empreender. Que eu acho que é o que mais coelho. Já veio a resposta, gente. Pronto. Gratidão. Já pode ser para outro aconselhamento. Agora tem que perguntar outra coisa. Gente, espera lá, né? Espera lá, eu tenho que fazer outra pergunta. Certinho? Eu vou perguntar se eu caso ou se eu compro avião. Eu quero comer bolo. Só isso que eu falo. Tudo certo. Fique Então, tranquila. bora setar aí a dúvida, né? A dúvida, pedir uma resposta clara. Então, fala aí, querido campo de todas infinitas possibilidades. Estou eu aqui com uma dúvida X e eu quero a resposta clara, assim, nítida, certo? Em até 48 horas. Se for para ir para cá, você pode colocar uma condicional, se for para ir para cá, que tal coisa aconteça. Se for para ir para lá, que outra coisa aconteça. Aí vocês usem a criatividade, tá bom? Para estar aí experimentando, Excelente ideia. né? Experimentando o campo. Acho que eu não vou comprar um avião. Então vai ter bolo. Beleza, amigos. Beijos a todos. Né? Terminamos dentro do prazo. Boa noite, gratidão. Boa noite. Estela, antes de Diga. você despedir, o campo é mais inteligente? O campo são todas inteligências juntas, né? É a grande consciência. O campo é que a gente chama de não localidade na HQI. A gente não faz aquele comando. Espírito, minha consciência local, se conecta com a consciência não local para deixar fluir sabedoria e conhecimento e assim cumprir a minha missão, né? Então, o campo é isso. São todas as informações. Tudo que é. Para mim, isso é Deus. Eu acredito que Deus criou o campo, tá? Mas aí vai de crença, né? Vai de crença. Hoje eu estava vendo um vídeo maravilhoso da Maria Pereda, olha, de pirar o cabeção, falando dos 3 tipos de alma. Aquela que veio do Deus, de Deus, e tem, como é que fala? Aquela que é infinita e aquela que é imortal. Olha só, as duas são diferentes. Tem almas infinitas, né? Tem almas que são imortais. É complexo o assunto, mas eu fiquei lá filosofando 15 minutos, falei, nossa, essa eu vou ter que escutar, assistir mais vezes para compreender o raciocínio. É forte o assunto, né? Mas tá bom, amigos. O assunto, né? Depois eu ponho lá no grupo, quem quiser, de repente, meditar a respeito, mas não percam o foco
Primeiro faça a tarefinha, aprende, treina, 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 treina. Porque, gente, todas as respostas, faz muito tempo que eu uso isso na odontologia. Eu sempre faço assim, quando eu vou começar um dente, nunca um dente é igual ao outro. Nunca, nunca. Toda vez que um paciente senta na minha cadeira, é outro tratamento. Não tem aquela coisa que você fala assim, nossa, agora sei tudo de cor. Não, não tem. Cada paciente é diferente, tá? Cada dente daquele paciente é diferente, tá? Então eu sempre falo para o campo. Eu não sabia que eu conversava com ele, só isso. Não sei nada. Peço orientação. O que é melhor para essa pessoa? Não sei nada. Peço orientação. O que é melhor para essa pessoa? E aí vem, primeiro usa brocatal, depois usa brocatal e vem vindo, e vai. Melhor essa resina não é melhor, coloca marca tal, né? Coloca a superfície tal, da polimento assim, e vem vindo. Não sou eu que fico lá, vou fazer isso, vou fazer. Gente, isso gasta muito neurônio. Aí a pessoa fala, nossa, Estela, como é que você consegue trabalhar das 9 da manhã até 9h30 da noite? Eu quase que falo, eu não trabalho. Filha da puta! Eu não trabalho. Tá bom? Simples assim, tá? Tá Então, bom. não trabalhe. Escutem, Divirta-se. divirta-se. É mais legal. É mais legal. Gratidão. Tira a fotinha aí do grupo para registrar aí no seu vídeo. Fazer o túnel. Tem jogo de futebol aí. Todo mundo diga X, o gol! Beleza. Então tá bom. Buenas noches. Buena. Até daqui a pouco nos grupos aí. Beijão. Beijão.